E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje, novamente, um Zan Responde com o mesmo convidado ilustre do último Zan Responde. Vou deixar aqui no card, se você não viu esse vídeo, ficou bem legal. Que ele anunciou e falou um pouquinho sobre o projeto dele. E vamos continuar nesse vídeo aqui, respondendo as perguntas da galera lá no Instagram do Bola Morta. Então, se você não segue, o link tá aqui no comentário fixado. Te inscreve aí no canal e ativa a notificação também, que eu sempre esqueço de falar isso. E, bom, estamos aqui de volta, Breno. Diga Então, lá. vambora. Vambora? Direto já? Pergunta? Que cara Vambora. bom, sem perder tempo, cara. Então vambora. É, teve uma pessoa aqui, né? Um internauta, né? Que mandou essa pergunta aqui, que pediu pra explicar o motivo de entrar com mais de uma stake no under, né? E por que, ou se eu tenho um número máximo de stakes expostas no mercado. Cara, o motivo é que assim, ó, existe um conceito que é o seguinte, né? Então, assim, se eu já tô back numa posição e ela tem valor, se me buscam mais acima e o jogo não mudou muito o cenário do jogo, por exemplo, vamos dizer que tá numa posse controlada e o time avançou um pouco no terço final e me buscam mais stakes, na minha opinião, e não é uma situação tão perigosa, ganhou mais valor ainda meu back ao under, porque eu consigo estar com mais stakes, quer dizer, mais stakes não tem muito a ver, mas eu consigo estar num preço melhor. E o jogo, na minha concepção, não mudou tanto o padrão, o panorama, ou a jogada em si não é tão perigosa. Então, pra mim, faz mais sentido. Então, quanto mais sobe, vamos dizer que deu esse ataque e teve um canto depois. Cara, no contexto global, pra mim, faz sentido entrar de novo nesse canto. Porque, cara, o preço é melhor ainda e é um canto, mas eu já quero tá back durante a partida, porque eu acho que esse preço tá errado, então com o canto inflaciona mais ainda. E eu quero estar back nesse canto e continuar back na partida. Então, assim, o conceito é se o preço subiu mais, pra mim ganha mais valor, minha posição. Claro, tem alguns cenários que sobe porque realmente teve um ataque muito perigoso, ou é um possível pênalti, ou é 10 em 10, aí beleza, aí é uma Porque aí muda a situação, precificação de curto prazo, né? Vamos dizer muda assim. realmente a precificação e é um negócio totalmente diferente. Mas de maneira geral, e outra também que ele falou, né? Se eu tenho o número máximo de stakes expostos. Cara, é o que tá plantado. O que tá plantado, infelizmente ou felizmente, eu tô disposto a perder, né? Então, cara, se me buscarem todos os stakes que eu tô plantado, até teve uma situação, estava tendo umas situações de mercado que um bot, alguma coisa, tava varrendo muito dinheiro pra cima na situação de Bundes 2, em todos os jogos, na verdade, o cara tava no over, o cara limpava todos os mercados à frente, o limite, e eu ficava muito back, fiquei no jogo do Bayern, tomei o gol lá com 40k, 38k, enfim. Foi uma situação muito complicada, que eu basicamente não queria estar naquela exposição, era estrategicamente, que as stakes estavam ali, estavam propostas, né? Mas o cara me buscou ali e não teve valor nenhum aquela entrada, quando acontece isso não tem, porque o mercado todo fica back, né? E ele quer fechar, todo mundo quer fechar, então a odd vai subindo, subindo, e aí fica meio que sem valor fechar Muda a precificação do jogo, né? muda a precificação, a linha de preço muda, e enfim, mas eu não tenho um número assim máximo pra ficar com stakes expostas hoje. Isso daí é até uma pergunta interessante, porque assim, ele perguntou o porquê, né, de entrar É, com 2, 3 sim, stakes. Você não tem um porquê sem ser ganhar mais dinheiro ou melhorar o seu trade como um todo. Você não tem porquê. sim. Ah, por que trabalhar É, com duas, por que trabalhar com 200 ou por que trabalhar com 1000? Com 1000 você provavelmente vai ganhar mais dinheiro que com 200, não porque é só retorno financeiro. Agora, sim, tecnicamente, você tem que pensar o que isso faz sentido, sabe? sim. Então, por exemplo, se você entra com uma stake, você já está com uma posição de valor. Se o mercado ele sobe em uma situação, por exemplo, de contra-ataque que o Breno falou, e para Uhum, você aquele contra-ataque não muda a precificação do jogo como um todo, você só vai estar entrando back a um preço ainda melhor. E aí tem a sua gestão. Eu é como o sim. Breno. Quantas stakes eu planto em back é a quantidade que eu estou disposto a entrar back. Porque se o mercado for lá, eu tenho que assumir aquele risco 100%. Tem que assumir. Seja em back ou seja em lei. Nada impede, por exemplo, que eu plante 10 stakes em back e o mercado me busque. Vai ser raro? Uhum, Vai. Mas pode acontecer. Então, assim, tecnicamente falando, é relevante, você pode trabalhar com mais de uma stake plantada exatamente por causa disso. Para você melhorar o seu preço de entrada em cima de um erro de mercado. Por quê? O sim, mercado errou, foi 5 ticks acima do preço que estava, beleza, entrei back, sigo. Bom, sim. esse contra-ataque para mim não muda nada. Eu vou deixar me buscar lá. Beleza. Sim. Mas, assim, o motivo.
Cara, não tem um motivo assim. É só tecnicamente mesmo ter um ponto de entrada melhor. Basicamente é isso. Porque se você entrou 1,80 e tem valor na sua opinião, a 1,83 provavelmente também vai ter valor se, e somente se, aquele jogo, né, aquele momento ali, não tenha mudado muito a precificação de maneira drástica, né? Tipo assim, Sim. pô, foi um contra-ataque 3-1 e o goleiro tava na área. Pô, É, aí não existe, né? pode Tinha buscar que estar. 20% acima que talvez ainda não tenha valor, sabe? Pode ir a 5 a odd, né? Foda-se. Exatamente. E do lado do lei a mesma coisa. Se você plantou duas stakes em lei, por exemplo, 1,80 e 1,79, é porque você julga que aquele preço é bom. Se te buscar naquele preço, ok, você tá numa posição de EV+. Por que você não plantou só uma? Porque se a 1,79 já era bom, provavelmente a 1,78 vai ser melhor ainda. Se Exato. nada mudou. Então é só esse conceitinho. É mais pergunta boa. Gostei da pergunta. Boa pergunta, mano. Boa pergunta. É, Aí tem algumas perguntas mais rápidas, né? Tipo, o cara perguntou aqui: você costuma trabalhar a buscar gols em qual range de odd? Cara, todos que eu tô trabalhando. Não tem. Se eu acho que tem valor aquele preço, eu vou entrar. Ah, mas essa resposta é muito genérica. Mas não tem o que fazer, mano. É isso É, e. porque, assim, se a gente for transparente 100%, eu já peguei gol acima de 3, eu já peguei gol a 2,80, eu já peguei gol a 2,40, já peguei gol a 2,60, já peguei gol a Sim, 1,50, já peguei gol a 1,01, já peguei gol a 1,70. Então, sim, todos. todos os ranges. Todos os ranges. O que vai definir isso? É sua leitura técnica do mercado, né? Ver se aquele preço faz Sim. sentido, se aquele momento é um momento de lateralização ou não. Se você não viu, tá aqui no card o outro Zan Responde que a gente fez com o Breno, ele falou sobre isso, explicou um pouquinho ali o conceito de Sim. platô e tudo mais. Então, Sim. assim, é por aí, sabe? Tem que estudar a frequência de mercado. Isso aí é um termo bem importante na minha visão aí para Muito, o muito trader. mesmo. Aí o outro perguntou, não sei se eu já respondi, mas vou falar de novo. Se o projeto vai ser só em under limit? Não, vai ser em under limit, over e match odds também em algumas situações. Basicamente é isso. Não tenho só under, sabe? Eu vou trabalhar tudo. E aí um perguntou se eu sou mais lucrativo no under ou no lay under pegando esses últimos gols nos últimos lances da partida. Cara, eu acho que eu sou. Eu acho que sou mais lucrativo em Difícil, né? back. Em back under do que qualquer outra coisa. Mas esses leis no fim da partida. é, Acaba que é como se fosse um lei no meio do jogo. Basicamente. É o mesmo conceito, só que no final da partida eu consigo ter uma precificação melhor, como eu já falei, porque eu sei, vamos dizer que tá nos acréscimos, eu sei quanto tempo falta pra acabar o jogo e eu sei quantos ticks tem ali pra, enfim, descer. Vamos dizer que tá 1,15, É falta mais 5 fácil de minutos. precificar, É mais né? fácil, É é. isso que a galera às vezes não entende. Às vezes no final Sim, do jogo é mais fácil de você pegar um sim. gol, porque você tá ali com um range de tick, por exemplo, 1,30 para baixo, praticamente cada tick é 1%. E é Uhum, fácil de você fazer a conta. Se tem 5 minutos de jogo, a odd tá 1,25, 5 ticks por minuto. Então fica mais sim. fácil a precificação, né? E é por isso que o mercado é mais eficiente, mais competitivo Isso, também. Então, exatamente. Então, eu acredito que eu sou mais lucrativo no under, mas não é nem essa questão. É mesmo esses leis no final do jogo, como o Renan falou, é mais fácil precificar. Se tá 1,15 e falta 5 minutos, eu sei que é 3 ticks por minuto. Então, é mais e eu acho que o jogo não é 3 ticks, eu acho que o jogo é 5 ticks por minuto. Ah, da onde esses 5 ticks? Mano, aí é coisa da minha cabeça, mano. Aí é é leitura, precificação, né? precificação de Você olhar um a jogo, minha né? precificação de tantos jogos que eu já vi, da onde que tava, por exemplo, tava precificado aos 70 minutos, tava precificado, era 2,50. E aí no final do jogo lá, tava bem menos que isso. Então, por que que mudou? Será que realmente aos 70 minutos o jogo tava tão diferente do que tá aos 80, por exemplo? Será que tá tão diferente pra precificação ter mudado tanto assim? Ah, eu acho que não. Então, cara, por que que esse preço tá tão abaixo? Vou tentar buscar gol aqui, porque eu acho que no longo prazo eu vou ganhar dinheiro, em lei, entendeu? Então é mais ou menos esse, não sei se consegui explicar direito, mas é mais ou menos esse pensamento. Não, e faz total sentido. Essa linha mesmo, né? Não tem muito. É Sim, mais fácil de tipo, precificar porque você já viu a precificação do jogo como um todo. E, sim, inclusive, se você não tá na comunidade alfa, ou se você tá vendo esse vídeo, tem um bate-papo lá dentro da comunidade alfa com o Ivo, que, cara, é fantástico esse muito bom. bate-papo. O Ivo, ele dá uma aula lá sobre precificação e é bem relevante esse bate-papo e vai muito em cima disso, sabe? O que é um jogo padrão? 70 minutos odd 2. Então, qualquer Sim, coisa que tá acima disso, em tese, pelo mercado é um jogo over. Qualquer coisa que está abaixo disso, em tese, pelo mercado é um jogo under. E aí, em cima sim. disso, você vai comparando, né? O Breno, pra mim, é o cara que, dos caras que eu já trabalhei na vida, é o cara que mais tem
que é melhor em si, assim, sem querer, né, falar muito, mas assim, é o cara que pra mim é melhor nisso. Tipo, ele olha pra um jogo e ele lembra de um outro jogo que ele fez há 3 meses atrás, que a precificação tava exatamente igual e o comportamento era completamente oposto. E aí esse doente lembra disso, e aí ele consegue tomar as decisões dele em cima disso, tá ligado? Tipo, igual Barcelona e Galatasaray, não foi? Um jogo Sim, assim. sim, foi Ele esse. fala desse jogo direto. Pô, quem que é mais over? Esse jogo ou aquele do Barcelona e Galatasaray? É um maluco retardado que lembra dos jogos, então você vai sempre Sim, comparando. Pra você, Hellis Mortais, assim como eu, você pega e vai anotando o tipo de jogo e a odd que tá, e aí você vai identificando esse critério. Por exemplo, sim, um jogo do Bayern, a odd vai estar super over na maioria das vezes. Vê quanto sim. tá, faltando 5 minutos para acabar. Aí compara um outro jogo, do Union Berlin, por exemplo, que a odd já vai estar under. Nada. Compara, e aí você vai criando uma tabela sua, sabe? É mais importante do que você ficar pegando coisas aí, tipo, É, aleatoriamente. A gente fala assim, aleatório. ah, não, sempre que tiver 3 ticks por minuto, dá lei. Não, não é assim, É, entendeu? não existe isso, né? Vai lá na série B da lei, pra você ver que você vai arrebentar a tua banca. Aí o cara perguntou, quais mercados você trabalha? Over, under e match odds. Você tem algum curso ou mentoria? Não. Até tentei uma vez mentoria, mas prefiro trabalhar no mercado. Nada paga É, tanto quanto o mercado, nada né? paga Isso tanto que é quanto o tudo. mercado, é. É melhor focar na minha empresa, né? Em mim mesmo, no caso. É difícil, é difícil. É. Aí teve um cara que perguntou aqui, quando eu vejo quando os times não estão chutando no gol, se eu mantenho swing ou não. Cara, depende. Porque, por exemplo, no final do jogo, pode ser que um time esteja alçando várias bolas na área e o outro não tenha contra-ataque. Pô, esse jogo, cara, eu gosto muito, é back. Isso, na minha visão, é back, dependendo, claro, do jeito que o time tá alçando a bola na área, da efetividade, dos espaços. Pra mim é back. Agora não, aí tem um outro jogo que o time tá alçando a bola na área. Não tá tendo chute no gol, mas, cara, eu tô vendo que tá tendo muito espaço. O cara sobra na esquerda sozinho, cruza pra dentro da área, o outro tira escanteio. Volta, o escanteio é perigoso. Mas aí o outro tem contra. Então, assim, cara, os chutes no gol, na verdade, assim, eu não é tão ligado. Claro, tem muita relação. Se você não chutar, você não vai fazer gol. Mas eu não acho que é só isso, sabe? Pra É comportamento, por que exemplo, de manter um swing ou não. E também tem o preço atrelado. Então E também existem algumas situações que não dão em gol estatisticamente, mas que, tipo assim, não deu em gol porque o cara calçava 40 e não 43, é tá muito ligado? detalhe Tipo, também. tem umas situações assim que não deram em finalização, mas poderiam ser. Tipo, o zagueiro cortou, mas o cara tava chegando livre dentro da área pra finalizar. Ou seja, eles Sim, conseguiram evoluir dentro de campo, eles conseguiram avançar dentro de campo para finalizar. Não finalizou pelo detalhe. Então isso é o mais importante? Na minha visão também não, concordo com você, Breno. Não, sim. não Eu é o odd mais justo importante. até. E tem esses detalhes aí que você comentou, inclusive sobre o Sim. mercado, né? Não adianta de nada você tá Aham. back ao under, sendo que você tá vendo que tá entrando lei ali, lei ali, Exato. lei ali. E o mercado lateralizar. Você olha pro jogo, você não entende o motivo. Exato. Mas o Nunca mercado será não só pelo quer. jogo e nunca será só pelo mercado. É a relação dos dois. É um E o combo dos Theo ia dois, né? falar. Eu ia falar com o Adjusta na palestra dele lá no Congresso. Ele até fala desses pormenores, né? Ele fala que ele também analisa isso para entrar no match odds como uma stake muito grande, né? Ele também tenta antecipar cenários, por exemplo, isso, que o cara. Você vê, cara, que fala, meu Deus, se essa bola passasse, eu tava muito fodido. Você fala, mano, Sim. isso tem que abrir o olho, porque, pô, e se passasse, entendeu? Então você estaria muito fodido. Então, cara, na próxima, cara, cuida, porque quer dizer que alguma coisa tá mudando, sabe? Então, enfim. Tenta olhar também esses pormenores, assim, tipo, O looping do passou do jogo, lado. né? Entender que uma jogada, às vezes, Isso. isolada não mudou o looping do jogo. Mas se tiver Sim, de novo, opa, sim. calma. Aí Até, já até pode uma ser um indicativo, substituição né? muda alguma coisa do jogo. Uma lesão muda o looping do jogo, na minha visão. Total. Nossa, enfim. Fica atento a esses detalhes assim, sabe? É bem, bem Sim, importante. sim, sim. Deixa eu ver o que mais que dava pra. Hum, De que formas você tem abordado o match odds? Cara, finais de jogos, eu trabalho match odds nessas alavancagens, que eu não gosto muito de chamar assim, porque eu não tô alavancando nada. Eu tô perdendo toda hora dinheiro e daqui a pouco eu ganho. Então, tipo, é entradas de V+, entendeu? E no final do jogo, no começo do FT, às vezes eu dou uma olhada pra ver como é que tá, mas eu realmente não sei muito trabalhar as situações, às vezes tá umas invertidas ali que eu falo, o que que eu tô fazendo na minha vida? E é isso. Eu Jogo over odd. tenho. Eu tenho. Oi. Só desculpa te interromper, Aham. mas eu tenho trabalhado um pouco o match odds, principalmente quando eu tô trabalhando com um delay
na La Liga, por exemplo, que É, no HT não tem dinheiro nenhum. E aí, pô, só tá rolando uma La Liga. Beleza, eu vou lá clicar no Match Odds, por quê? Porque no HT não tem dinheiro, cara. É tem tão nada. simples quanto isso. Então eu acabo indo pro Match Odds e dá pra trabalhar tecnicamente o Match Odds de maneira tranquilíssima. Você pega uma odd de favorito ali, 1,70, 1,60. Cara, uma delícia de trabalhar aquilo. Fazia muito tempo que eu não clicava e eu comecei a clicar esse ano e tô gostando bastante. Tá sendo uma experiência bem, bem positiva. Principalmente porque eu posso colocar esses 2 anos de experiência que eu tive trabalhando mais na leitura de jogo, né? Em prática e também juntando, né? Com a Colocar o parte mercado. técnica, né? Então, pô, Sim, faz total sentido. isso é muito legal. E aí a última pergunta aqui. O cara perguntou: jogo over, odd under? Jogo over, odd over. Pra alguém que só trabalha under, melhor ficar de fora? Cara, aí é complicado. Difícil a É pergunta, complicado, velho. porque quando tem aquelas odds pornográficas lá na Bundesliga 2, por exemplo, cara, pra mim, cara, é onde eu mais tomo gol, me ferro. Por quê? Porque a odd tem que descer e tal. Mas, mano, odd tá alta, por exemplo, aos 70 minutos. Odd alta, 2,50, 2,70. Cara, só que dos 70 aos 75 não é ali que ela vai pagar, tá ligado? E eu sempre ficava back nessas situações, tipo, odd alta, tá muito alta, meu jogo também tá uma loucura, o risco, não sei o quê. E no Tem final que das descer, contas, né? tem que descer, descer por quê? Porque eu Só porque eu quero quero. descer. Eu quero descer a odd, pelo amor de Deus. Enfim, e aí eu sempre me arrebentava. Então, você tem que tentar ler o jogo. Enfim, ler o jogo. É over, show. Odd, over também. Cara, eu vou tentar buscar situações o quê? Situaçõezinha. Quem só faz under, né? Ele falou pra mim. Só faz under. Cara, melhor ficar de fora. Eu acho que em algumas situações dá pra você ficar back, sim. Numa situação que, cara, não tem como segurar. Você fala assim, isso aqui não tem como segurar. Eu tenho que ficar back. Aí beleza, ela vai ter a rasgada. Só que pelo jogo ser over, a frequência do mercado provavelmente vai ser aquelas que batem lá embaixo e vum, lá pra cima de novo. Então você tem que cuidar, porque se você só faz under, você dá o back e já tenta fechar lá embaixo, ganhando ali os ticks que, enfim, na variação. E depois ficar de fora, porque ela vai rebotar e você tem que escolher de novo o melhor momento para ficar back. E, claro, algumas situações realmente você tem que ficar de fora, cara. Uma coisa que eu aprendi com os anos aí de trade. Com os anos, anos de Com esse trade um aí. ano e meio que eu tenho de Com esse trade. ano e meio de trade aí, é que, cara, você tem que ficar, em algumas situações realmente você tem que ficar de fora, mano, porque o preço tá justo e, enfim, na minha opinião é Inclusive, isso. vai um jabá agora aqui para a comunidade alfa. Lá dentro da comunidade alfa tem um bate-papo que a gente fala sobre mercados precificados over e mercados precificados under. E dentro desse bate-papo eu fiz uma tabelinha, até mandei lá pro pessoal, uma tabelinha com os tipos de jogos possíveis que existem e como que você deve ou deveria trabalhar cada um desses mercados. E esse daí eu já adianto. Odd over, jogo over, cara, é dos mais complexos de você trabalhar, na minha visão, porque você tem uma leitura clara que é over, mas o mercado também tá com odd over. Só que o quão over tá essa odd e o quão over tá esse jogo para valer a pena você abordar em lei. Eu, sendo muito sincero, jogo over, odd over, até 2, eu tô lei tranquilo. Baixou de 2, aí já é difícil. 1,50, lei. Baixou de 1,50, já é Hum, difícil. Então, assim, acima de 2, cara, dá ainda para trabalhar lei se o jogo te ajudar. Vai acontecer uma situação, você dá um lei ali bom tecnicamente, e aí o cara fica caído no chão, tem substituição? Vai acontecer, você vai perder ali 10% às vezes? Vai. Mas a gente não controla isso. O que você tem que entender é o looping do jogo que a gente acabou de falar, por exemplo. Se o looping do jogo é over, pode crer que o jogo vai te ajudar. Ele vai ter uma tendência a te ajudar. Vai vai. acontecer uma situação ou outra que vai ter uma falta, uma lesão? Vai. Mas, na maioria das vezes, não é isso que vai acontecer. A cada 10, você vai dar lei em um jogo over com odd over. Cara, 7, 6, o jogo vai te ajudar. 4, você vai se arrebentar. Não, 4 vai dar ruim. Uma você vai se arrebentar. Hum, Vai ser aquele sim, 15% de head, sabe? Mas tenta entender essa dinâmica e você não é obrigado a trabalhar esse tipo de jogo. Eu, sim, começando, eu priorizaria odd under, jogo under. Aí mais depois, fácil. odd over, jogo under, sabe? Enfim, tem vários lá e dentro da comunidade alfa tem um bate-papo mais de uma hora falando só disso, que é um assunto extremamente interessante e complexo ao mesmo tempo, né? Sim, muito, Era muito isso, top. Breno? Era isso, velho. Era isso? Então, encerramos aqui mais um Zé Responde, né?
trocamos ideia com o Breno, mas já adianto pra vocês que vai ter mais um. Mais um. E esse mais um vai ser exatamente as perguntas lá do meu Instagram, então vão ser perguntas um pouco off-topic dentro do projeto do Breno. Mas, de novo, sigam aí o Breno nas redes sociais, sigam o Bola Morta, o link tá aqui Dá uma no moral lá. comentário pra você seguir e com certeza você vai aprender muito. Esse cara que tá aqui, eu conheci ele desde a época que ele não era consistente. E ele sempre fez perguntas, assim, diferenciadas. Sempre foi um cara que, na minha visão, não tinha como dar errado, porque ele era esforçado e quem é esforçado não tem o que fazer, sabe? E aí você junta o esforço com o talento, é absurdo. Então, siga ele, que sem dúvida nenhuma é um conteúdo de muito valor. E, pô, dá essa moral, porque senão ele vai parar de gerar conteúdo de novo. Então, Ah, vai lá, daí, segue o cara, pô. Entendeu? Pra ele não parar. E aí, se ele parar e vocês seguindo, daí a gente faz protesto lá na casa daí é dele. sacanagem, né, velho? Mas é isso, palavras finais, Breno? É isso, mano. Só agradecer pela oportunidade e pelo espaço, né, de estar falando um pouquinho sobre o projeto. Acredito que vai ser muito legal. Acredito que eu possa agregar algum valor pra comunidade aí. E, pô, muito feliz. E é isso, mano. Vamos pra cima, me sigam lá e vai ser bem legal o projeto. É isso. Então, tamo junto, forte abraço. Por hoje era só tudo isso.